consagra sobre o altar. Olá, vamos em frente. No vídeo anterior, nós já estávamos na liturgia da palavra, fizemos assim um esquema geral, bem resumido, dos seus momentos, que é desde a primeira leitura até na oração da Assembleia. Nesse encontro de hoje, nós vamos fazer apenas algumas considerações sobre o exercício da função do ministro leitor, como que ele deve se preparar para ser escolhido para esse ministério, para bem desempenhar essa função, de proclamar a palavra de Deus. E em seguida a gente já dá início à liturgia eucarística, dentro dessa seção do catecismo que fala do terceiro do sacramento da Eucaristia, que são os sacramentos da iniciação cristã. Então vamos lá, nesses primeiros comentários, lembrando que eles são exigências da introdução geral ao elenco das leituras da missa. Lá no lecionário de número 1, que nós mostramos no vídeo anterior, você encontra, antes de iniciar a sessão, a parte do ano A, e tem várias instruções de como que deve ser a liturgia desse momento da palavra. E aí tem as instruções de como que os ministros leitores têm que se preparar. O parágrafo 55, por exemplo, aqui está a redação que você encontra lá. Vamos ler. Para que os fiéis, ao ouvirem as leituras divinas, concebam no coração um suave e vivo afeto pelas Sagradas Escrituras, é necessário que os leitores, mesmo que não tenham sido instituídos para essa função, sejam realmente capazes de desempenhá-la e se prepararem cuidadosamente. Esta preparação deve ser, sobretudo, espiritual e técnica. Então, nessa instrução que a gente encontra da igreja, a recomendação é que pode haver ali na paróquia, na comunidade, setorial inclusive, pode já ter ministros leitores instituídos, mas é uma instituição sempre provisória. A gente lembra que essa provisão pode ser por um período determinado, mas é provisória para os leigos e leigas. Já os seminaristas, quando estão já cursando, digamos, a teologia, eles já recebem a instituição de leitor, ministro leitor oficial da igreja. Então já é uma instituição oficial. Mas os ministros leitores numa paróquia ou comunidade, os leigos e leigas podem receber uma provisão, uma instituição provisória, desde que sejam realmente capazes de desempenhar essa função. É um serviço que essa pessoa vai prestar à comunidade. E a gente diz emprestar a sua voz, emprestar-se a si mesmo a Deus, porque é Deus quem fala com o povo, como nós vimos no nosso encontro anterior. E essa preparação, como é que eles têm que fazer? Tem que ser uma preparação espiritual, entender o que vem a ser esse ministério, e também técnica, para bem proclamar a palavra de Deus, para que toda a Assembleia receba essa palavra de Deus com qualidade. Ainda nessa instrução, nós encontramos mais esse texto a respeito do que vem a ser a preparação espiritual e técnica que está no slide anterior. Vamos ler. Preparação espiritual supõe, pelo menos, uma dupla formação. Então, essa preparação espiritual, ela tem que ser bíblica e litúrgica. Vamos ver uma a uma. A formação bíblica deve levar os leitores a saber compreender as leituras no seu contexto próprio e entender à luz da fé o núcleo central da mensagem revelada. Então, formação bíblica. O leitor ele vai ler uma
carta aos Coríntios. Mas ele não sabe quem são esses coríntios, não sabe nada da comunidade de Corinto, nem sabe onde fica, e tem ali muitos detalhes na leitura que ele vai proclamar, sem saber, sem entender. Então é preciso que o leitor ele tenha pelo menos algumas noções, porque tudo bem que o padre depois vai procurar explicar essas leituras, mas o padre também não tem muito tempo para entrar nos detalhes de todas as leituras. Aos domingos tem a primeira, tem a segunda leitura, tem o evangelho. E se a homilia vai durar 10, 15 minutos, não são suficientes para o padre explicar todas elas pormenorizadamente. Mas o leitor ele tem que transmitir essa mensagem da leitura do dia de uma tal forma que ele pelo menos entenda o que ele está dizendo, para que ele possa interpretar corretamente o contexto daquela mensagem. Então isso é formação bíblica, seja para qualquer livro. Vai ler um trecho do livro do Êxodo, do Gênesis, de Provérbios, de Isaías, ou do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou outras cartas. Ele precisa ter uma mínima formação bíblica. Para isso existem até encontros que a equipe de liturgia pode promover antes das missas, durante a semana, uma vez por mês pelo menos, para preparar os leitores para aquelas leituras que eles vão proclamar. Depois vem a formação litúrgica. A formação litúrgica deve facilitar aos leitores certa percepção do sentido e da estrutura da liturgia da palavra e as motivações da relação entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, esse ministro leitor, ele também vai ter que participar de alguns encontros de formação para que ele entenda um pouco de liturgia, um mínimo de liturgia, que esse curso nosso aqui também não é suficiente para a pessoa já dizer que entende de liturgia, né? Aqui são só noções básicas, mas existem cursos de formação que a paróquia promove, etc., para que essas pessoas se preparem de fato, né? Não só conhecendo melhor a Bíblia, que é a palavra de Deus, e isso é essencial para qualquer cristão, conhecer bem a Bíblia, e a formação litúrgica para saber como que é a Santa Missa, porque nós já falamos, já comentamos aqui que pode acontecer de católicos que costumam ir à missa frequentemente, mas ainda não entendem nem os seus ritos principais e os seus significados, que são tão maravilhosos, né? Como é o sacramento da Eucaristia. Já a preparação técnica deve capacitar os leitores para que se tornem sempre mais aptos na arte de ler diante do povo, seja de viva voz, seja com a ajuda de modernos instrumentos para a amplificação vocal. Amplificação vocal. O que quer dizer isso? A pessoa tem que conhecer como que funciona um microfone, saber a distância que deve guardar entre o microfone e a boca, a boa pronúncia, onde tem que pôr ênfase, onde tem que dar ritmo para a leitura, para que toda a assembleia entenda o que está sendo proclamado. Porque a palavra de Deus, ela é alimento. A pessoa, então, ela precisa ser bem servida desse alimento. Quase que diríamos que o leitor é o garçom que vai servir esse alimento, tem que servir com qualidade. Agora, há pessoas na assembleia que talvez estejam longe, talvez o som não esteja dos melhores, pode ser que essa pessoa tenha dificuldades até de audição.
Mas até lá no fundo da igreja, a pessoa que lá está, ela precisa receber esse alimento com qualidade. Daí vem a preparação técnica para que o ministro leitor saiba ler, e a gente até prefere trocar a palavra ler para proclamar. Porque ler a gente lê em casa, lê com voz baixa, lê de qualquer jeito, né? Mas proclamar a palavra de Deus numa liturgia, na Santa Missa, bom, isso é diferente. Proclamar é diferente de apenas ler. Mas aqui a gente entende que na instrução se está dizendo a arte de ler diante do povo, sem timidez, sabendo se comportar, quais são os gestos, como se aproxima, como usa o lecionário, tudo isso as equipes de celebração da paróquia ou da comunidade precisam saber ter esses encontros com os leitores para que desempenhem bem essa função. Uma palavrinha sobre o Salmo. O Salmo é um cântico. Todos os salmos que nós temos ali no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, eram cânticos usados, né, pelas comunidades judaicas ao longo de séculos. São hinos e, portanto, se nós estamos nas Santas Missas, toda missa tem salmo. Depois da primeira leitura tem o salmo do dia. Não pode ser substituído. O salmo do dia é aquele. Não pode trocar por um outro cântico de meditação, de reflexão, por mais bonito que seja. Não, porque a primeira leitura e o salmo sempre se correspondem. Sempre. E o salmo é um hino. Então, de preferência, aos domingos, pelo menos, os salmos poderiam ser cantados, deveriam ser cantados. Mas, às vezes, nós não temos bons salmistas, né, bons cantores, porque às vezes uma pessoa vai cantar e não tem essa qualidade, né, de afinação de voz, não tem o ritmo da melodia e fica pior. Então, que seja melhor a pessoa recitar o salmo. E aí, pelo menos o refrão ser cantado. Nos dias de semana, não. Recitar o salmo já está bom demais, inclusive o refrão. Mas se o refrão for cantado, tudo bem, melhor ainda. Mas recitar é diferente de ler. Só ler o salmo como se fosse uma leitura comum também não é bem apropriado. O salmo ele é recitado e geralmente ele tem uma mensagem muito rica, muito profunda, que precisa também ser bem assimilada pela Assembleia. Então o que nós lemos aqui? O salmo responsorial deve responder a cada leitura, por isso que a gente chama de responsorial. Salmo responsorial. Não precisa falar isso lá para a Assembleia, que todo mundo sabe, é porque tem uma resposta à primeira leitura. E ele normalmente é tomado do lecionário. De preferência, o salmo responsorial será cantado, ou pelo menos o refrão seja cantado com o povo. E, assim, o salmista ou cantor do salmo do ambão, ou outro lugar adequado, profere os versículos do salmo enquanto toda a Assembleia escuta, sentada, geralmente participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Também é possível, né? Então, assim nós terminamos, basicamente, assim, com poucas palavras, resumidamente, esse momento da Santa Missa, que é a liturgia da palavra. Temos, então, já visto nos encontros anteriores os ritos iniciais e a liturgia da palavra. Agora a gente já entra direto na liturgia eucarística. A liturgia eucarística é logo depois da oração dos fiéis. Ao terminar as orações, as oferendas vão ser apresentadas. Então, veja lá, não confundir preparação e apresentação das oferendas com ofertório. O que quer dizer isso?
Às vezes a gente pensa equivocadamente que o ofertório é agora, na hora que já se começa a preparar as oferendas. Não, a apresentação das oferendas é um rito, que pode ser acompanhado, inclusive, com cântico. E o cântico, como nós já vimos, ele vai terminar quando terminar esse rito da apresentação das oferendas. Apresentar as oferendas significa, o padre vai apresentar o pão, que vai se converter depois na carne de Cristo, e vai apresentar o vinho, que vai se transformar no sangue de Cristo, que são os alimentos sacratíssimos que nós temos na nossa vida de espiritualidade, que é o sacramento da Eucaristia. Mas a apresentação das oferendas não é ofertório. Na verdade, o ofertório, quer dizer, o momento que a gente oferece o sacrifício a Deus, é depois da consagração, como nós vamos ver aqui e vamos mostrar. Então, nesse momento, começa a apresentação das oferendas. E a gente não pode fazer, então, cometer esse equívoco, né? O altar dos sacrifícios no centro do presbitério, sempre. Presbitério é o local, né, separado da nave, que é a igreja, onde fica a assembleia, e no centro do presbitério, o local mais importante ali da igreja, né, fora a capela do Santíssimo, nós temos o altar. O altar existe há milênios. Isso há milênios, os povos já utilizavam altares de diversos modelos e formas para os seus sacrifícios, aos deuses, inclusive. E o povo de Israel também sempre teve altares. Isso a gente vê desde Abraão, né? O altar é sagrado. É sagrado no sentido de que todo altar, geralmente, ele recebe a unção com o óleo do crisma. Geralmente o bispo também que tem essa função de consagrar o altar. Então o altar, ele é consagrado, ele é ungido com o óleo do crisma. E consagrado como ele passa a merecer todo o respeito e reverência de nós cristãos, católicos, inclusive quando a gente está na igreja, mesmo que não tenha cerimônia nenhuma, celebração nenhuma, a gente precisa ter esse respeito, e aqui a gente até coloca, para que a gente se lembre, dessa reverência. O que é a reverência? Você está na igreja, quando você passa no corredor central, como é bom virar-se para o altar e fazer uma inclinação que mostra respeito, que mostra essa reverência para onde acontece o sacrifício de Cristo que nós participamos, ou no dia a dia, ou pelo menos aos domingos. Mas passar assim direto de um lado para o outro, sem ter essa reverência, não quer dizer que é pecado, que é uma falta, não. Mas é bonito e é bom, é recomendável que todas as vezes que se passar de frente ao altar, de um lado para o outro, faça uma breve reverência. Você demonstra que você conhece, né, o que você está fazendo, que é respeitar esse altar que é consagrado, que é sagrado. E ele, inclusive, é incensado. Nas missas solenes, o bispo ou o padre, ele dá volta no altar com o turíbulo incensando. E sempre a oração nesses instantes é que as nossas preces, a nossa reverência, a nossa consagração suba aos céus como esse incenso que é levemente perfumado. Tem gente que não gosta um pouco da fumaça, etc., né, que sente mal, mas o incenso também é utilizado milenarmente como sinal, né, da divindade, nosso Deus, que nós respeitamos. E o sentido é esse,
que as nossas orações subam como esse incenso até o altar de Deus, a casa de Deus, no reino celestial. Os utensílios litúrgicos são específicos, nós não vamos aqui descrevê-los, porque não é bem o nosso tema, né, para esse nosso encontro. Aí vem essa preparação das oferendas e pode ser o padre ou o diácono que prepare, né, o altar. Então ele vai colocar uma porção de vinho no cálice e vai colocar uma gota de água no vinho. Então, o que significa? Significa não só a nossa humildade, que é representada pela gota de água no vinho, mas a água e o vinho simbolizam também o que saiu do coração de Cristo no momento em que o centurião, né, perfurou o seu coração com a lança, ele já estando morto. Jorraram sangue e água, que são fontes de vida. Mas o outro significado é que Jesus, representado ali pela natureza divina, que é o sangue, e a água, que é a natureza humana. E nós já vimos, né, que Jesus Cristo tem as duas naturezas, como é o nosso dogma de fé. Ele é um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Então essa gota de água que é assumida, né, dentro do cálice, no vinho, tem esse significado principal de que Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade. E aí então tem essa oração que o padre ou o diácono fazem nesse momento. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Essa é a oração feita nesse momento do rito. Em seguida, vem então a apresentação das oferendas. O bispo ou o padre apresenta o pão, com essa oração que ele faz, geralmente em silêncio, mas pode também ser feita quando não tem o cântico lá das oferendas, pode fazer em voz alta e, inclusive, a Assembleia pode participar com essa frase que nós colocamos aí. A oração que é feita na apresentação do pão é essa: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. A Assembleia responde: bendito seja Deus para sempre. Então veja que não é ofertório, não é oferta. Deus não precisa de pão, Deus não precisa de vinho, mas Deus recebe a oferta do Filho. Quando o Filho se oferta, como nós vamos ver depois da consagração, aí sim Deus aceita, né? Então, nesse momento, existe a apresentação das oferendas. Primeiro o pão, depois se apresenta o vinho, da mesma forma com uma oração e uma participação da Assembleia. A oração é a seguinte: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. A participação da Assembleia é a mesma da anterior. Então, que fique bem claro, não é ofertório nesse instante, falando assim propriamente dito, né, especificamente, não. É a apresentação das oferendas. Depois, ainda tem uma oração em que o padre se inclina para rezar. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Veja que esses ritos, faça isso, faça aquilo, incline-se, trace um sinal da cruz, faça genuflexão, flexão do joelho, joelho, flexão do joelho, genuflexão.
Tudo isso está escrito no missal, que nós já mostramos aqui no início, nos ritos iniciais. Nos missais, temos as letrinhas em vermelho, que são chamadas de rubricas, e onde estão as instruções de como se devem desenvolver os gestos e as orações que o padre ou o bispo devem fazer. E hoje nós paramos por aqui com a ablução. A ablução não é um momento de higiene que o padre faz das suas mãos, não. Higiene fora dali, né? O padre já está com as mãos limpas, ele não vai lá para lavar as mãos, e nem para lembrar o gesto de Pilatos, que lavou as mãos para tirar sua culpa da condenação de Jesus. Não é este o significado. A ablução tem outro sentido, outro significado, como mostra a oração silenciosa que o bispo ou o padre fazem nesse instante, e que é esta aqui: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Todos somos pecadores, inclusive os padres e os bispos, todos nós temos faltas, fruto da natureza humana, mas para participar do santo sacrifício da missa, que a gente também na Assembleia se una a esse rito que o padre faz, para que a gente também esteja, né, com o coração limpo, livre de nossas faltas e misérias, para bem participarmos num momento tão importante, eu diria que o mais importante da nossa vida, que é essa participação na divindade de Cristo. Por quê? Nós estamos nos alimentando com a carne do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, essa carne, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guarde para sempre, que nós estejamos livres, né, de nossas faltas e livres de nossos pecados. Não é só o padre que lava ali as suas mãos, purifica os seus dedos, nesse gesto simbólico, que não é de higiene de jeito nenhum, mas que todos nós nos unamos a este momento, seja mesmo cantando ou prestando atenção, porque nós estamos na Santa Missa. Eucaristia, o ápice da vida cristã. Como, né, vai ser muito melhor a gente participar da Santa Missa com esse fervor, com essa espiritualidade. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele nos santifica. Por isso, fiquemos sempre próximos de Deus. No próximo vídeo, nós já entramos diretamente nos momentos da consagração. Fique aí conosco, se inscreva no nosso canal, perseverantemente fique sempre unido com a gente, para que a gente aumente a nossa fé. Fique com Deus. A fé é compromisso que é preciso reparar.